Olá, vamos a mais um painel da Semana Nacional da Engenharia 2025. A todos que nos acompanham, muito obrigado por estar conosco. Hoje vamos tratar de um painel de sustentabilidade com biocombustíveis e descarbonização. Esta é mais uma palestra entre as 15 da Semana Nacional da Engenharia 2025, que também contou na noite passada com o prêmio Melhores e Maiores Obras. A Semana Nacional da Engenharia, ela é realizada graças ao apoio dos nossos patrocinadores, patrocínio Master do Confeia, patrocínio Ouro da Acciona e Anetrans, patrocínio Prata da ABS e Comba Telecom, patrocínio Bronze da Brasinfra, CIEE, Cinicesp e VEG, apoio geral da Enel Brasil, apoio institucional a BMS, ABDIB, APMEC, APEME, APEOP, CREA São Paulo, Sinaenco, Sinduscom São Paulo e Sobratema. Antes de começar o painel, vamos dar espaço a um vídeo dos nossos patrocinadores e apoiadores. Todo lugar tem o famoso inspetor de opiniões não solicitadas, vulgo fiscal da vida alheia. Esse aqui é o seu Anísio, um mestre da fiscalização não oficial. Fiscaliza a rua, o quintal da vizinha, a fiação da esquina. Se tem qualquer burburinho, lá está ele, de braços cruzados e pronto para ser disparado. Olha lá, ó, esqueceu o farol ligado de novo. Lá se vai a bateria. E esse aqui é Henrique, que também fiscaliza. Mas dessa fiscalização, todo mundo precisa. Em vez de palpites, ele garante a presença de um engenheiro, agrônomo ou geocientista onde é preciso. Porque palpite, qualquer um dá. Mas garantir segurança de verdade, só os nossos profissionais. Se tem fiscalização, tem profissional responsável. Segurança para todo mundo e mais oportunidade de trabalho para quem entende do assunto. E assim seu Anísio pode relaxar. Se tem engenheiro no projeto, ele só precisa fiscalizar quem anda chegando tarde em casa. A sustentabilidade se baseia em atender às necessidades das gerações presentes sem comprometer as possibilidades das gerações futuras. É uma preocupação que, juntamente com o combate às mudanças climáticas, passou a orientar a atividade da Acciona. Isso significou fazer negócios de uma maneira diferente. Business as unusual. No entanto, sustentabilidade não se reduz apenas a cuidar do meio ambiente, mas de todo o ecossistema. Não se trata apenas de evitar danos. É preciso dar um passo além, regenerar e deixar as coisas melhores do que estavam. Graças à sua visão pioneira, a Acciona sabia que o paradigma da sustentabilidade tinha que evoluir do aspecto ambiental para focar ainda mais na sua dimensão social. Um modelo em que seus projetos, além de proteger o meio ambiente, melhoram a vida de quem ali vive, caminhando assim para uma sociedade positiva. A humanidade precisa de respostas, e a Acciona oferece soluções para esses grandes desafios por meio dos seus negócios em energia, água e infraestrutura regenerativa, ao mesmo tempo em que gera um saldo positivo em educação, igualdade de oportunidades e progresso, construindo assim uma sociedade positiva. E faz isso desenvolvendo a sua atividade por meio de 3 dimensões. Começando pelas pessoas que compõem a Acciona, cujo trabalho impacta e se estende às comunidades nas quais atua e que, finalmente, se projeta em toda a sociedade, com a única aspiração de criar um superávit de bem-estar. Porque se queremos contribuir para o futuro do planeta, temos que promover uma sociedade positiva, aquela que prioriza o bem-estar de todos. Acciona. Business as unusual.
O mundo está mudando. O clima, o tempo, o ar. Já dá para ver e sentir. O nosso futuro pede por atenção. E sabe por que devemos falar sobre isso? Porque já podemos fazer boas escolhas. Agora. As melhores alternativas já estão por aí. Você pode tomar decisões que façam o seu dia a dia mais eficiente, mais inteligente, mais equilibrado, ao mesmo tempo que protege a vida. Essa é uma escolha que faz sentido para todos. Para você, sua família e, claro, para o mundo. O nosso mundo. Porque assim como você, a VEG ouve, vê soluções e faz acontecer. E quando o mundo pede, a VEG faz. Para compor esse painel de sustentabilidade, biocombustíveis e descarbonização, chamo à mesa o Jorge Paulos, conselheiro do Instituto de Engenharia, moderador. Chamo também Paulo Coutinho, conselheiro do Sinicom. Cleiton Barcelos Abel, engenheiro do Instituto Mauá de Tecnologia. Bom dia. Leidiane Ferronato Mariani, diretora executiva da Amplum Biogás. E Simone Cotufo, França, coordenadora de tecnologias renováveis do Instituto de Engenharia. Vou passar a palavra para o nosso moderador, o Jorge Paulos, que a partir de agora vai conduzir este painel. E como sugestão para cada um dos expositores, nós temos um reloginho lá no fundo da sala, dando uma sugestão de 20 minutos, mas fica a critério do moderador aí ajustar esse tempo e trabalhar aí entre a apresentação, um debate entre os componentes da mesa e também pergunta da plateia. Muito obrigado a todos e bom evento. Obrigado, Regis. Bom dia a todos que estão aqui, que estão assistindo à distância o nosso evento. Bem-vindos ao seminário Sustentabilidade, Biocombustível e Descarbonização, que faz parte dessa Semana Nacional da Engenharia de 2025. Hoje a gente vai assistir aqui a 4 exposições, originalmente previstas para que tivessem 15 minutos, e depois a gente vai ter tempo para, eventualmente, tratar perguntas dos presentes e que a gente receba dos espectadores. Bom, o foco de hoje é, nessa primeira mesa, discutir a descarbonização do transporte e da construção, áreas que concentram parcela relevante das emissões do Brasil e onde a gente vai ver aqui hoje já existe uma série de tecnologias que podem combater essas emissões e construir, então, essa economia descarbonizada, né, que a gente tanto deseja. Eu vou, então, apresentar aqui os nossos participantes brevemente. Temos, inicialmente, o professor Cleiton Barcelos Abel, professor do Instituto Mauá de Tecnologia.
a Leidiane Ferronato Mariani, que é diretora executiva da Aplum Biogás, Simone Cotrufo França, que é coordenadora da divisão técnica de tecnologias renováveis aqui do Instituto de Engenharia, e o Paulo Coutinho, que é conselheiro do Sinicom, Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura. Convido, então, o nosso primeiro expositor, professor Cleito Barcelos Abel, engenheiro mecânico, doutor pela Escola Politécnica da USP, docente do Instituto Mauá de Tecnologia. Ele atua na área de pesquisa e desenvolvimento de motores e sistemas automotivos, no grupo de pesquisa de motores de combustão interna e veículos da Mauá, com trabalho sobre injeção em alta pressão de etanol e avaliação de combustíveis. Ele é conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva e membro fundador do Comitê Técnico de Motores Ciclo Otto da SAE. Ele apresentará hoje para a gente sobre as possibilidades, desafios e limites do emprego do etanol no transporte pesado. Professor Cleiton, obrigado. A palavra é sua. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado pela apresentação. Eu agradeço pelo convite e a possibilidade de estar aqui batendo um papo com vocês hoje sobre esse tema que está muito em voga nos últimos dias, né, nos últimos anos, na verdade. Como o Jorge falou, eu pensei, quando eu fui convidado pelo Instituto de Engenharia, eu pensei em um tema que é o uso de etanol em motores pesados, seja para transporte, seja para ônibus, seja para máquinas agrícolas, seja para ferrovia, seja para mineração, e tentar desmistificar por que a gente tem o etanol muito viável, já utilizado desde a época do Proálcool aqui no Brasil, para veículos leves e médios, e não tem para veículos pesados. Então, a gente sempre pergunta, por que não funciona? Então, eu tentei começar com essa provocação para a gente discutir um pouquinho isso. Vamos ver se eu vou me dar bem aqui com o laser, com a apresentação. Bom, então, como nós comentamos, né, e como nós temos toda essa vivência, o uso de etanol no Brasil para veículos leves já é alguma coisa que já se mostrou e se mostra viável nos últimos 50 anos. Tá? Desde a época do Proálcool, lá na década de 70, a gente já tem empregado etanol em carro de passeio, em picape, em vans, majoritariamente para uso urbano e também em outras aplicações. Por que a gente consegue fazer isso? Né? Por que a gente consegue fazer isso nesses motores? Porque os motores de veículo, por mais que a gente demande potência deles, eles não são extremamente descarregados. Ninguém pega um veículo de passeio, o seu carro que vai levar os seus filhos para a escola, ou vai levar a fazer um transporte curto, o famoso pé embaixo. Ninguém anda com o carro com o pé embaixo o tempo inteiro, por mais que ele seja demandado. Tá? Então, esses motores têm a característica de usar uma centelha como ignição. Eles trabalham com cargas médias, né, não são extremamente carregados, e, portanto, eles não têm uma presença de um fenômeno muito deletério para o motor, que é a chamada batida de pino, que não tem nada a ver com batida física, né, um knock, é uma onda de choque que acontece dentro do motor por uma combustão indesejada, mas eles são toleráveis a esse fenômeno, em cargas moderadas. Então, para esse, a gente consegue usar o etanol hidratado, o etanol anidro. Nos Estados Unidos, o E85, né, que é a mistura de 85% de etanol com 15% de gasolina, tá? E os famosos Flex Fuel Vehicles. Quando a gente vai para veículos pesados, caminhões, navios, gerador de energia, máquinas agrícolas, ônibus, a coisa muda de figura. Porque esses veículos, via de regra, são projetados para trabalhar em altas cargas. Eles trabalham grande parte do tempo com o pé lá embaixo. Um caminhão que transporta carga subindo do Porto de Santos aqui para o Planalto, ele trabalha com o pé embaixo. Todo mundo que já subiu a Serra de Santos ou a Serra de Paranaguá viu como demandado são esses motores, quão demandados são esses motores. E, portanto, para esse tipo de aplicação, a gente não usa, via de regra, está mudando, né? Minha colega vai falar um pouquinho sobre o metano daqui a pouco, motor de ignição por centelha. A gente usa motor de ignição por compressão, os famosos motores do ciclo diesel. Porque nesses motores, eu não vou entrar em detalhe muito técnico, nós não temos esse fenômeno do knock, da batida de pino, que é um grande limitante para altas cargas.
Então, nesses motores a gente usa diesel, biodiesel, HVO, que são combustíveis que se autoignitam. Isto posto, a pergunta que se faz é, se os motores de ignição por compressão eles têm maiores eficiências, são mais adequados para altas cargas, o cenário ideal é a gente colocar o etanol para ser queimado nesses motores, tá certo? Por que a gente não faz isso? Porque não é tão simples fazer isso. Porque quando a gente injeta etanol na câmara de combustão desses motores, ele esfria, ele abaixa a temperatura da câmara. Mas o combustível tem que entrar em alta ignição e isso acontece em temperaturas elevadas. Então eu tenho um contraponto. Eu injeto o combustível, ele esfria e eu quero que ele tenha temperatura elevada. Primeiro pepino. O etanol já tem uma temperatura também de alta ignição mais elevada do que o diesel. Então ele precisaria ainda de temperaturas mais elevadas, que eu não consigo fazer simplesmente com a injeção convencional. Eu não consigo fazer o motor funcionar. O etanol, ele precisa de um tempo adequado para inflamar. O diesel também. E no etanol esse tempo é maior. Então, quando eu vou querer injetar para fazer a ignição, já passou o tempo, não tenho mais tempo adequado. Então, é o terceiro ponto. E o quarto ponto, que é o mais facilmente, vamos dizer assim, contornável, que o etanol não é tão lubrificante quanto o próprio diesel mas existem aditivos que podem ser utilizados. E eu tenho problemas de durabilidade, corrosão, erosão do sistema de injeção diesel como ele é hoje. Bom, com isso feito, o que o mundo, e basicamente o Brasil, que tem puxado isso nos últimos anos, tem feito? A primeira forma de usar etanol é otolizar. É converter um motor diesel para trabalhar no ciclo Otto, que é o que acontece muito hoje com motores que trabalham com gás ou com biometano. Qual é o problema disso? Qual é a restrição? Ele normalmente não atinge as mesmas cargas que o motor diesel original de onde ele foi extraído. Então, eu consigo fazer ele funcionar, ele atende limites de emissão e poluentes, mas ele fica um pouquinho aquém do que ele poderia. Posso fazer também a utilização usando injeção direta. Tá? Isso aqui é um produto da John Deere, que eles lançaram há 1 ano e meio atrás, não está em mercado ainda, está em fase de desenvolvimento. Eu tenho injeção direta de combustível, mesma tecnologia que a gente usa em alguns carros hoje de passeio, consegue atingir um pouquinho maior o nível de potências e torques. Ainda não chega na versão equivalente do diesel. Consigo rodar com etanol hidratado e com etanol anidro. A outra versão é misturar dois combustíveis. Eu uso o diesel para poder fazer a ignição e complemento com etanol para completar a combustão. Então, desde a década de 80, o Brasil já roda com isso, tá certo? Já tem essas alternativas. Desafio, eu tenho que trabalhar com 2 combustíveis, a operação é mais cara, 2 abastecimentos, o nível de atingimento de substituição é baixo, quer dizer, eu ainda tenho que ter um nível de diesel elevado, tá? Mas eu posso usar uma mistura que eu digo é 2 combustíveis, não é uma emulsão, tá, pessoal? Eu tenho um tanque de diesel e um tanque de etanol. É a mesma tecnologia que hoje que a Caterpillar, Komatsu, estão tentando fazer com a Vale para uso em motores pesados. Todos eles também têm essa necessidade de descarbonização e estão indo nessa mesma linha. Não só para motores pesados para uso na mineração, mas também para uso de ferrovia. Isso é uma notícia recente, do mês passado. Tá? Dual fuel para locomotivas, buscando a descarbonização. Tá? E no setor marítimo? No setor marítimo também já está se buscando isso. O uso já tem um protótipo rodando no Mar do Norte da Wärtsilä com metanol. Tá? Então ele usa, de novo, 2 combustíveis. É complexo, é complicado. Eu tenho um combustível líquido diesel, diesel, pode ser um HVO, ou com metanol, nesse caso, como combustível principal. E eu consigo razões de substituição elevadas, 95%, 98% de substituição. Isso está vindo para o Brasil. Essa mesma operação, só que era com metanol agora, aqui no canto esquerdo, tem o primeiro motor que está sendo instalado numa termoelétrica derivada do motor de navio, da termoelétrica de swap, que vai estar rodando com etanol. A Scania já tentou fazer coisas parecidas usando etanol para motor de ignição por compressão. Então, aqui no Brasil, já rodamos vários motores com uma mistura de etanol com um promovedor de ignição. Qual é o desafio disso? Custo. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, não sei se o laser funciona. Aqui não funciona. O custo do combustível, os 5% do aditivo que é colocado, custa mais do que os 95% do etanol. Então, tem um custo muito,
muito alto. Nós estamos falando de sustentabilidade técnica e também econômica e ambiental. Se esse tripé, qualquer um deles falhar, você não consegue efetivar a aplicação. Tá? Isso também é recente, 2019, mas a empresa se constituiu agora em 2021, 2022. Um conceito de motor adiabático nos Estados Unidos. Então isso requer o retrofit inteiro do motor, não é só mudar um sistema de injeção, um sistema de controle, você tem que desmontar o motor e trocar a válvula, trocar pistão, trocar um monte de coisa, ele não é reversível, uma vez que você mudou para etanol, você não reverte mais para aplicação diesel, tá certo? O problema disso é que ainda é caro e não é durável. Esses coatings termodepositados não são duráveis o suficiente ainda para uma vida de alguns milhões de quilômetros que são requeridos para um equipamento pesado. Tá? Mas talvez possa usar até etanol hidratado. E aqui um conceito que eu trago, que é uma patente da Mauá, da década de 80. Hoje nós estamos revisitando isso com várias empresas do setor, que na verdade é usar uma vela aquecedora para promover a ignição do combustível. Então eu não tenho que aditivar o combustível, não tenho que mudar as características do sistema de injeção. Muitos dos motores já contam com essa vela aquecedora hoje para partida frio. O conceito é usar isso para ligado direto. Né? Não tem o NOC, substituo e conseguir ficar com eficiência, isso aqui é um trabalho de 2022, com eficiências maiores do que a do diesel. Tá? Como é que funciona? Eu trouxe só um videozinho para acabar aqui. Então eu tenho uma vela aquecedora, que é essa bolinha ali, ó, ela fica quente. Na hora que eu injeto o combustível, que é como se fosse a injeção do diesel, ao tocar nessa vela aquecedora, eu tenho o início da combustão, e uma vez que o início da combustão se processa, eu tenho o resto da combustão na câmara de combustão. Com isso a gente consegue fazer com que o etanol, sem aditivo e sem promovedor de ignição, consiga trabalhar no motor originariamente diesel. Tá? Então nós estamos fazendo um trabalho, eventualmente, de fazer um processo de retrofit, porque, de novo, nós temos que ser rápidos nesse processo de descarbonização. Não adianta a gente fazer uma tecnologia que vai demorar 10 anos, 15 anos para a gente substituir o mercado, e nisso nós perdemos o timing. Tá? Então, com isso eu trago a minha conclusão. O uso de etanol em motor de pequeno e médio porte já é provado, é durável, isso o Brasil tem liderança tecnológica nesse setor, e é uma forma de a gente reduzir ambientalmente, economicamente e tecnicamente a sustentabilidade do uso do combustível. Sistemas recentemente desenvolvidos, eletrônicos, de materiais, permitem que tecnologias que nós não conseguimos usar há 30 anos atrás, agora possam ser utilizadas. Tá? Qual é o problema disso? Deixou de ser, muitas vezes, técnico para ser econômico do ponto de vista de estratégia. Enquanto nós formos o único mercado em que esses grandes players tiverem aplicação, provavelmente a gente não vai conseguir viabilizar novas tecnologias. Então nós temos que tentar fazer com que o etanol deixe de ser a jabuticaba do Brasil, isso já está acontecendo em vários países. Então a IMO soltou ontem a Maersk, que é uma grande utilizadora de combustível para o transporte marítimo, que já estão começando a pensar em etanol também como substituto. Então, isso vai fazer com que esses fabricantes de motores comecem a olhar diferentemente para o Brasil como o iniciador do mercado, mas que o mercado possa se expandir. E esses projetos de prova de conceito ajudam a mitigar o risco dessas montadoras, desses fabricantes, para ajudar a introduzir essas tecnologias. Tá? E programas nacionais que são promovidos pelos institutos de pesquisa, pelas consórcios de fabricantes, ajudam a mitigar esse risco e a alavancar o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Bom, estourei 3 minutos, mas era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Cleiton. Seguimos agora para a palestra da Simone Cotrufo França. A Simone é engenheira de produção química, especialista em energias renováveis e coordenadora da divisão técnica de tecnologias renováveis do Instituto de Engenharia. Simone também é consultora da Carcom Automotive e responsável pelo boletim Plug You. Além de atuar na rede Mulheres do Biogás. Hoje,
ela vai trazer para a gente um panorama objetivo da descarbonização do transporte de carga, quais combustíveis estão disponíveis e como andam as vendas de caminhões a gás e elétricos nos últimos anos, o que é tendência no curto prazo. Okay. Por favor, Simone, a palavra é sua. Obrigada. É uma grande honra estar aqui com vocês e na Semana da Engenharia e também com esses colegas aqui, gente. Vocês viram o currículo deles? Eles são muita areia para o meu caminhãozinho. É um prazer estar aqui com vocês. Ao meu favor, meu caminhão, pelo menos, é com energia limpa, tá? Então, brincadeiras à parte, né? Toda revolução, ela começa com alguma centelha, alguma faísca em algum lugar, né? No nosso caso aqui, essa faísca está no tanque. Então, o grande desafio da engenharia hoje não é mais fazer o motor girar, é fazer o planeta respirar, né? Então, vou apresentar mais ou menos aqui quais são os combustíveis que estão tentando aí tomar o seu lugar ao sol e como é que está hoje, tá bom? Então, vamos lá. Espera aí. Então, vou falar sobre esses combustíveis. O Cleiton já falou sobre etanol, a Leidiane vai falar do biometano. Então, a gente vai aqui se entender bem. Então, do etanol, vou até pular a apresentação, porque o Cleiton já falou. Uma coisa só que eu gostaria de enfatizar é que ele está sendo realmente a grande aposta do agro para a descarbonização daquele setor. O biodiesel também é consagrado que nem o etanol. A gente já tem aí 20% de biodiesel incorporado no diesel, né? Ele tem ali algumas nuances, mas a gente já tem a tecnologia, já está funcionando. A grande vantagem dele é que ele tira a nossa dependência do diesel, né? Promove economia circular, além de descarbonizar, né? De reduzir emissões. O gás natural veicular. A gente vê, hoje em dia, alguns ônibus, caminhões, né, já usando o gás natural. A gente tem no Rio de Janeiro, que lá tem incentivo para o gás, é muito utilizado o gás natural ali. A gente tem na Colômbia, tem na Europa. Também é uma tecnologia já muito aplicada, muito conhecida. Tá bom? Apesar de ser fóssil, ele emite menos que o diesel, né? E o problema dele, na verdade, é a infraestrutura, como tudo, né, Paulo? Então, assim, a gente não tem infraestrutura para abastecer nos grandes centros. A gente tem a região lá de grãos, que é a região central do Brasil, e eu não tenho como abastecer esse caminhão lá, né? É complicado. Essa é um dos principais problemas do GNV. O biometano, que é praticamente a mesma molécula do gás natural, então você pode substituir total ou parcialmente, que nem a gente tem com o etanol, na gasolina, o biodiesel no diesel. Eu sou suspeita, né, como o Paulo falou, eu faço parte da Rede Mulheres do Biogás, então eu sou muito entusiasmada com essa tecnologia, tá bom? Então depois a Leide vai falar tudo direitinho e vocês vão entender. As baterias. Veículos leves, a gente vê todo dia, aí tem um monte de carro elétrico, eletrificado, tem inclusive os híbridos a etanol, que é brilhante, né? Que o ciclo do etanol aí entra no ciclo do carbono, não emite praticamente nada. O problema, como eu estou falando aqui de caminhões, a bateria é pesada, né? Então você carrega menos, né? Ao invés de você colocar mais grãos, você está carregando a bateria. Você não tem infraestrutura de abastecimento. E um dos pontos também graves é que o custo de um caminhão elétrico é muito alto. Apesar da manutenção dele ser mais barata ao longo da vida, mas a aquisição ali é difícil. Então, o custo é caro, você vai carregar menos. Você tem que ter uma logística muito bem feita, porque, diferente de ônibus, que ônibus a gente vê muito no mercado, né, no ônibus elétrico, o caminhão, o ônibus você tem lá, ele tem o trajeto certinho que ele vai fazer para chegar no lugar e sair daquilo, é bem cronometrado, né? O caminhão não. Se ele pega numa estrada lá, vai pegar muito trânsito, muito sol, pronto, você gasta mais energia do que você calculou. Aí, como é que faz, né? Então, assim, esses são os empecilhos ainda para o uso de baterias. E essas tecnologias todas têm, viu, gente? Todas as montadoras têm
motor HVO, toda montadora tem motor hidrogênio, toda montadora tem. Mas a gente está nesse caminho ainda. O HVO, que é o famoso diesel verde, ele é drop-in, ele é totalmente compatível com o diesel, você não precisa fazer mudança nenhuma no motor, né? Ele é assim uma lenda, né? Assim, maravilhoso. Assim como o biodiesel, ele vem de gorduras animais e óleos vegetais. O problema dele é justamente o H, né? Você obter um hidrogênio com baixo custo e com energia limpa, um hidrogênio limpo, a gente ainda está patinando, tá bom? Assim, porque o hidrogênio, para você ter ele como o hidrogênio verde, vai de baixa emissão, você precisa, ele vem da eletrólise, e aí requer muita energia para você quebrar a molécula da água, separar o hidrogênio, e essa energia tem que ser de uma fonte limpa, senão de que adianta? Vou queimar carvão lá, para quê? Né? O que é legal também nesses biocombustíveis é que você pode fazer uma mistura, você pode usar parte de diesel, parte de biodiesel, parte de HVO, tudo numa abastecida só, que nem hoje a gente tem, né, diesel com biodiesel. Então, isso assim, é muito bom, e, inclusive, um complementa o outro em algumas coisas. Né? Na Europa já é usado HVO, aqui a gente não tem ainda. O hidrogênio, falei para vocês já dos problemas dele, né? É uma grande promessa o hidrogênio, né? Acho que no futuro a gente vai ter muita coisa a hidrogênio. Então, vamos aguardar aí a chegada dele, na verdade. Aí eu queria falar para vocês aqui, olha, das tendências que a gente tem aí das vendas de caminhões, tá bom? Vou falar primeiro do caminhão a gás. Se a gente traçar uma linha de tendência, olha, de 2021 até setembro de 25, está tendo um crescimento aí bom. Apesar de, olha, a porcentagem de representação no mercado total é 0,68%, mas é significativo, gente, né? Porque olha o quanto vem crescendo. Uma informação que vocês guardem aí no bolso: um caminhão Scania 2025, o mesmo caminhão a diesel e a gás, a diferença de preço é muito baixinha, tá? E aí vamos agora para os elétricos. Se eu traçar a linha de tendência, está em uma linha de queda. Já falei os motivos, né? Mas se você for ver, olha, um caminhão Volkswagen, mesmo caminhão a diesel, mesmo caminhão elétrico, é mais do que o dobro. É dolorido no bolso, né? E eu vou falar o que aconteceu para chegar até aqui. É muito importante a gente conhecer a história toda do mercado para saber de onde a gente está, para onde a gente vai. Então, olha, em 2021, praticamente não era muito falado em descarbonização do transporte. E é incrível, né, gente? Ontem foi isso. 2021, né? Rápido, as coisas passam rápidas. Aí, em 2022, a descarbonização começou a ser discutida, né? Estourou a guerra na Ucrânia, o preço do diesel disparou, favoreceu o gás natural. E aí nós tivemos também subsídios para o gás. E aí também ocorreu um pré-buy. A gente já tem uma mudança de tecnologia de emissões. Ia passar do Euro 6, do Euro 5 para o Euro 6, né, os caminhões. Então, quando isso acontece, além dos preços dos caminhões ganhar aí um acréscimo, né, também tem mudança de virada de ano, é que nem carro. Carro 24 a 24 é um preço, carro 24 a 25 é outro, e assim vai. Então, como todo mundo sabia dessa mudança de normas de emissões, então a compra foi antecipada, né? Eles anteciparam as compras, e por isso que provavelmente a gente teve um aumento lá. Vou voltar aqui para vocês verem. Espera aí, ó. Aí. Boa. Depois, em 2023, o mercado desaqueceu, justamente porque teve o pré-buy, né? O pessoal que precisava comprar, comprou antes. E porque... Vou voltar lá, né, gente? Não, estou voltando tudo lá. Aí. E porque também o que acontece? Quando teve essa mudança de tecnologia, os preços de um caminhão a gás, comparados com o do diesel, era de 20% a 30% mais caro. Aí desanimou, né? O pessoal falou, não vou comprar agora, vou esperar mais um pouco. Em 2024, o mercado voltou a aquecer, o mercado no geral, né? E a eletrificação, o hidrogênio,
não andou conforme a gente esperava, então favoreceu o gás. Né? E aí, quando eu falo favorecer o gás, é o gás natural e o biometano. Tá? E aí teve, além da Scania, outras montadoras entraram com os caminhões a gás, a MWM entrou com motor a gás, então teve mais oferta no mercado. E esse ano, gente, a tendência é crescer realmente nos motores a gás. Tá bom? Eu trouxe aqui algumas notícias que aconteceram esse ano, e para provar para vocês que estou falando verdade. Né? Então, a gente tem aqui, olha, a parceria da Nectagás com a Scania, que ela prevê, olha, em 5 anos, até 2.000 caminhões a biometano em circulação na região noroeste do estado de São Paulo. Tem a parceria também da Natura com a Ultragás. A meta do governo de São Paulo de aumentar em 27% a participação dos biocombustíveis e veículos elétricos. Né? O projeto da L'Oréal para usar biometano da Gás Verde, que já atende 80% da sua frota. Ai, gente, isso é lindo. Também tem a Pepsi também tem um projeto muito interessante com biometano, tá bom? Tem o lançamento de locação de caminhão Scania a biometano da Gás Verde. Saiu esses dias que entregas de caminhões e ônibus a gás mais que triplicaram em 2025. E uma que saiu essa semana passada, o Bradesco viabilizou um empréstimo verde de 85 milhões para a Reiterlog. Né? Ele é para veículos, caminhões elétricos e biometanos. Gente, 85 milhões. Né? E eu queria deixar assim dentre todas essas, eu acho muito interessante essa proposta da Scania, que é a locação de caminhões junto com a Gás Verde. Né? Você não tem como descarbonizar, às vezes, a sua frota, você não tem como investir num caminhão, por exemplo. E você também não conhece, às vezes, fala, ai, gente, sei lá, será que vale a pena? Qual é o custo de manutenção desse caminhão? Ele vai dar conta do recado? Então, você ter essa possibilidade de ir lá alocar, fazer a experiência e ainda descarbonizar a sua frota, foi uma grande sacada. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês. E é isso. Tá bom? Legal. Obrigado, Simone. Então, para concluir essa primeira parte em que a gente está ouvindo sobre os biocombustíveis, eu vou pedir para que a Leidiane Ferronato Mariani dirija-se ao púlpito. A Leidiane ela é diretora executiva e sócia fundadora da Aplum Biogás, engenheira ambiental e doutora em planejamento estratégico, é referência em projetos e políticas de biogás e biometano, com atuação no Brasil e no exterior. Ela vai abordar o papel do biogás e do biometano na descarbonização e trazer dados do estudo realizado a Fiesp e parceiros sobre o potencial e medidas para alavancar o biometano no estado de São Paulo. Por favor, Leidiane, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas, uma honra estar aqui, agradeço o convite do Instituto para essa semana de engenharia. A apresentação está vindo, né, enquanto eu vou iniciando. Então, a ideia foi trazer uma apresentação para vocês de um estudo que foi realizado em 2024 e foi lançado agora em 2025 pela... Deixa eu até passar aqui. A gente, como consórcio executor, então, a Amplum Biogás, a empresa onde eu trabalho, o Instituto 17, a PCR, um consórcio, executou esse serviço, essa consultoria para a Fiesp, a Biogás, a Brema, a Única, a Bividro, a Aspacer, a Anfacer e a Scania, com o objetivo de entender quais seriam as medidas de alavancagem do biometano no estado de São Paulo no curto prazo. Também teve apoio institucional da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo. Então, o ponto assim, os meus colegas que me antecederam trouxeram bastante esse ponto. A gente está num momento da demanda por transição energética, né, de realmente reduzir as emissões de carbono, claro, devido a toda a questão de mudanças climáticas, que acho que é fato, estamos vivendo isso, e a gente precisa reduzir as emissões.
E o Brasil é uma potência em biocombustíveis, e um desses biocombustíveis que vem se desenvolvendo nos últimos anos, com mais força, inclusive incentivo, é o biometano, né? E eu acho que o grande diferencial do biometano para os outros biocombustíveis é que ele é produzido a partir de resíduos e efluentes. Então, não obviamente, há pesquisas sobre a utilização de culturas energéticas, então, plantar sorgo, plantar capim-elefante para a produção de biometano em biodigestores, mas, atualmente, o que se utiliza para produzir biometano no Brasil são resíduos efluentes de indústrias, do setor sucroenergético, abatedouros, pecuária, aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, produzem já esse biogás naturalmente nos seus processos anaeróbios e podem passar a utilizar esse biogás para a produção de biometano, e aí passar a ser equivalente ao gás natural, e ser um diferencial na descarbonização da indústria e do transporte no Brasil. Aqui eu trago só o processo de produção, sem a gente entrar em detalhes, mas entendendo isso, que é a partir de resíduos efluentes, há esse processo de produção de biogás e do biometano, e aí ele pode ser transportado, pode chegar até o consumidor por meio de gasodutos ou por meio de caminhões a gás de GNC, né, com gás comprimido ou até liquefeito. Esse estudo foi basicamente com qual objetivo? A gente fala do estudos de potencial oferta de biometano no Brasil e em alguns estados já há alguns anos, né? Eu venho trabalhando nesse setor já há alguns anos, e a gente fala desses estudos de potencial oferta há bastante tempo. E aí se discute como se poderia incentivar isso, sabendo dos seus benefícios, né? Produzido a partir de resíduos efluentes. Pode gerar descarbonização, gerar desenvolvimento industrial, né, alternativas de combustíveis em regiões no interior do país. Então, como incentivar quais são as medidas de incentivo? E, nesse processo, surgem vários caminhos para incentivar esse combustível, a produção desse combustível, né? E a pergunta que foi feita quando a gente iniciou esse trabalho é: quais são as medidas prioritárias? Sabendo que São Paulo tem o maior potencial de produção de biogás e biometano do Brasil, quais seriam as medidas prioritárias, o que precisa ser feito com maior urgência para desenvolver esse mercado? E, então, a gente começou esse trabalho, que foi discutir a oferta, a questão toda de logística, a questão de demanda, custos envolvidos, e aí sim começar um processo de filtrar, né, de todas as medidas possíveis, quais seriam as prioritárias, e analisar o impacto disso na competitividade desse biometano. Então, na questão de oferta, vou apresentar um pouco desses resultados. Todos esses resultados, de forma detalhada, inclusive as metodologias aplicadas, estão disponíveis no site da Fiesp, que liderou esse trabalho. Então, está tudo aberto, parâmetros, para realmente até serem replicados, criticados. É uma iniciativa bem importante da Fiesp e dos parceiros de terem publicado isso. No sentido de potencial, talvez vocês já tenham visto esses mapas, quem trabalhou com um pouquinho mais com esse tema. Os círculos azuis são as potenciais plantas. Primeiro ponto que a gente considerou que o objetivo era, então, falar em potencial de curto prazo, e para falar de curto prazo, a ideia foi selecionar as plantas de grande escala, e que o biometano, que esse resíduo, esse efluente, já estaria concentrado. Então, filtramos para ser apenas as usinas sucroenergéticas, com a utilização da vinhaça e torta de filtro para a produção desse biogás, e os aterros sanitários, que já produzem esse biogás, né? Então, aterros sanitários já são biodigestores não eficientes que produzem esse biogás, têm a obrigação de queima, né, por questão de redução de emissão e segurança, e muitos deles captam esse biogás para produzir o biometano, ou para gerar energia elétrica. Então, cada um desses pontos são os potenciais plantas de biometano que a gente levantou no estudo. A maior parte delas estão concentradas na região noroeste do estado, porque é onde está a maior concentração das usinas sucroenergéticas, que tem um potencial bastante considerável, mas a gente também tem várias potenciais plantas, e plantas que já estão produzindo esse biometano aqui na região de São Paulo, Campinas, devido aos aterros também. Então, é um potencial bastante considerável. A gente fala em 6,4 milhões de metros cúbicos por dia. Isso é 42%, equivale a 42% do consumo de gás natural no estado de São Paulo, que é o estado que mais consome gás natural no Brasil. Então, realmente é uma quantidade considerável de biometano que poderia ser produzido. E aí eu trago esse desenho, a gente fez esse esquema para mostrar que o 6,4 é o que a gente considera um potencial de curto prazo. Enfim, 5 anos, claro, depende de como o mercado vai se desenvolver. Mas alguns estudos indicam que São Paulo poderia ter um potencial até de 42 milhões de metros cúbicos de biometano por dia, muito além do que é já o setor de gás natural no estado.
E a maior parte desse biometano, como eu comentei, viria do setor sucroenergético nesse estudo que a gente realizou. Esse biometano, então, no sentido de potencial de descarbonização do Estado, comparando o potencial de descarbonização com as metas que o governo estadual assumiu no Plano Estadual de Energia para a redução de emissões, dependendo da metodologia que a gente aplica, fronteiras do estudo, de avaliação de ciclo de vida, ele pode ir de 3% até 16% do cumprimento da meta estadual. E por que o 16? Por que o salto? Se a gente pensa só na questão de substituição energética, o potencial, na fronteira de substituição energética, o potencial fica entre 3 e 3,7, dependendo se substitui gás natural ou diesel. E se a gente considera a redução de emissões devido ao tratamento desse efluente resíduo, porque o tratamento desses resíduos efluentes já normalmente emitem metano para a atmosfera, especialmente quando a gente fala de resíduo sólido urbano. Então, a gente chega a 16% de redução de emissão. E é bem importante, quando a gente vai falar de viabilização, né, a questão econômica, é essencial que essa descarbonização gere ativos, gere retorno em receitas. Então, por isso também a gente estimou qual seria o potencial de geração de ativos, considerando alguns caminhos de geração, por exemplo, os CBIOs da política RenovaBio, certificados de gás REC, né, certificados de gás renovável, ou até créditos de carbono que já são gerados ou podem ser gerados a partir desses projetos, que é muito importante realmente para gerar um fluxo de caixa mais favorável, mas, obviamente, esse mercado de carbono, de ativos ambientais, ainda é um desafio de trazer o retorno para os projetos, mas é uma possibilidade, e muitos projetos já conseguem esse retorno. Além disso, não adianta a gente discutir oferta e potencial de descarbonização se a gente não discutir logística, como esse combustível vai chegar no consumidor. Essas plantas estão relativamente distantes da potencial demanda, tem alguns slides que eu falo sobre demanda, e a questão de logística desse gás, afinal, a gente tem uma rede de gás, vou até passar para esse slide, as linhas contínuas são os gasodutos já existentes. Aqui em São Paulo, a gente alinha naquela parte verde, são os gasodutos aqui da região da Comgás, a região da Nectar e da Naturgy tem um pouco menos de gasodutos, então a gente vê uma concentração de rede de gasodutos do Estado de São Paulo muito mais aqui próxima à cidade de São Paulo e ao litoral. E o grande potencial, como eu mostrei, está no interior. Então, como a gente faz a logística, né? Quais seriam os caminhos? Como desenvolver infraestrutura para isso? A gente sabe muito bem aqui, engenheiros, o custo de investimento em infraestrutura, como é o processo para viabilizar isso. Então, o que a gente fez foi simular como se conectariam, que aí são as linhas tracejadas, essas plantas potenciais plantas de produção de biometano com a rede já existente. E essa conexão pode ser por meio de gasodutos ou por meio do que a gente chama de gasodutos virtuais, então, por meio rodoviário e caminhões transportando esse gás, né, em GNC. Porém, claro, isso tem uma limitação. Chega um ponto que é uma quantidade tão grande que vai ser essencial ter infraestrutura sendo desenvolvida para o desenvolvimento do Estado, né? Então, a gente fez essa simulação e a gente chega numa estimativa de mais de 3.000 quilômetros de redes, de conexões, para que as plantas se conectassem à rede principal ou chegassem nos consumidores. E numa estimativa muito rápida, né, que se estima que é R$1 milhão por quilômetro de gasoduto, então a gente demandaria, se fosse gasodutos, R$3 bilhões de investimento, e essa conta teria que ser dividida aí entre consumidores e produtores. Então, é um desafio importante, mas que vem sendo resolvido atualmente muito além de algumas conexões de gasoduto, por conexão por caminhões de GNC. Os exemplos que a Simone trouxe, por exemplo, da L'Oréal, é tudo caminhões que levam esse biometano até os pontos de abastecimento para abastecer esses caminhões. E aí é essencial discutir demanda, porque sem demanda, que é exatamente o que a gente está falando aqui, não há esse mercado, essa oferta não vai se realizar. Então, o estudo trabalhou com qual seria a demanda industrial para esse biometano. O grande desafio da demanda industrial é a competitividade em preço, porque com o gás natural, então quem já consome gás natural, outros combustíveis, há um desafio ali o biometano concorrer, porque dependendo do projeto fica um valor mais alto do que o gás natural. Então a gente fez toda uma análise do potencial da indústria. As indústrias, o grande potencial está quando elas precisam cumprir metas internacionais de descarbonização, aí elas estão dispostas a pagar um pouco mais por esse biometano. Mas o grande potencial que a gente encontrou foi na substituição no transporte. Então, foi feito esse estudo de custo total de propriedade, estimado para veículos movidos a biometano,
Aqui talvez a fonte está um pouquinho pequena, mas basicamente na parte superior, quando vocês veem as linhas, as barras cinzas, é a faixa de custo desse biometano, que pode variar muito conforme projeto, né? Mas o que a gente percebeu foi que a competitividade do biometano acontece nos veículos pesados e veículos coletivos, competitividade com diesel, né? Então, no valor de substituir o diesel por biometano é favorável economicamente, especialmente quando houve essa mudança dos preços dos caminhões e por causa da questão do Euro 6, né, Simone? Então, a partir disso, passou, além de ser quase o mesmo preço do caminhão, passou também, o biometano é mais barato que o diesel, e isso faz com que fique muito favorável economicamente também a mudança. E aí a gente pode ver aqui nesse mapa uma estimativa de onde está o potencial demanda pela indústria, nesse caso, que são os círculos cinzas, no estado de São Paulo, então muito mais distante desse potencial oferta, e o diesel, que são os círculos laranjas, a gente pode ver que o consumo está no interior também. Então, aí há um casamento entre oferta e demanda e a possibilidade maior de desenvolvimento desse mercado. A gente chega, então, a um potencial de demanda de 3,4 milhões no curto prazo, podendo chegar até 58 milhões, dependendo das medidas de incentivo e de como o mercado acontecer. E aí a gente chega no ponto de, ok, quanto isso vai custar, né? Então, a gente fez algumas simulações, algumas escalas diferentes, rotas diferentes de produção, e chegamos ao que a gente chama de custo nivelado do biometano, diferente de preço, né? Mas é o custo nivelado que pode variar no caso de um cenário de comercialização antes da logística, que é normalmente como se compara o valor com gás natural, de R$ 2,20 a R$ 3,30. Então, em muitos casos, esse biometano vai ser competitivo realmente com gás natural e especialmente com diesel. Então, todo o detalhamento disso vocês podem ver no estudo, eu não vou passar rápido por causa aqui da questão de tempo. Tá bom. Obrigada. A gente também fez uma análise aí que a gente começa a chegar realmente na análise que era o objetivo do estudo, que é quais medidas de incentivo. Então, porque fazer uma lista de desejos de quais medidas de incentivo, vamos fazer um mandato, vamos obrigar quem consome gás natural no estado de São Paulo, ou vamos obrigar as concessionárias de distribuição a comprar biometano. Pronto, e vamos dividir essa conta com todos os consumidores. Falar assim é muito fácil, né? Mas colocar isso em prática, dividir a conta e ver quem vai ser impactado por isso, é muito mais complexo. Então, nesse caminho de definir quais seriam essas medidas de incentivo, a gente começou a simular parâmetros. Então, a gente tinha um cenário base, e aí simulamos, por exemplo, se a gente conseguisse ter uma maior valorização desse atributo ambiental, da renovabilidade do biometano. Então, simulamos, por exemplo, para 10 centavos, 30 centavos, 75 centavos por metro cúbico, o quanto isso impactaria em competitividade, né? Então, reduziria o custo do biometano ali, por exemplo, 2% a 44%, depende a escala do projeto, depende do substrato que está sendo utilizado, depende do modal que é utilizado para transporte, e assim por diante. Então, a gente foi simulando condições de financiamento, variações no CAPEX, imposto na venda, né, o ICMS, imposto na venda do biometano, e impostos também no CAPEX, incentivando o investimento. E tudo isso, o quanto essas mudanças individualmente poderiam impactar no custo nivelado de biometano, tornando esse biometano mais competitivo, inclusive com o gás natural e ainda mais com o diesel. Então, foi feita toda essa análise individualizada, e aí a gente chegou realmente, dando todo esse conhecimento que a gente gerou até agora, a gente chega na discussão das medidas para alavancar esse biometano. Então, os 3 grandes desafios mapeados no estado de São Paulo para o biometano é a competitividade limitada no curto prazo, então é um desafio ainda essa questão de preço, o descasamento territorial entre oferta e demanda, como a gente mostrou nos mapas, e o desafio ainda de realmente haver demanda e remuneração por esse atributo ambiental, quando não há uma competitividade em preço. E aí, a partir desses desafios, a gente então partiu de 65 medidas que seriam possíveis de ser implementadas pelo Estado de São Paulo. Chegamos a 12 e, depois de mais um filtro, chegamos às 9 medidas que poderiam ser implementadas, ou na oferta, ou na questão de logística, ou na demanda, deixando claro que não basta incentivar, ter algum tipo de medida isolada para aumentar a competitividade na oferta, se a gente não tiver medidas que incentive, de alguma maneira, a demanda ou que garantam que haja infraestrutura para escoar todo esse biometano. Então, a gente trabalhou nessas 3
nessas 3 partes. Então, as medidas que foram levantadas foram ligadas à oferta, a articulação, sempre pensando no que o governo estadual poderia fazer. Então, aqui tem algumas coisas que o governo federal ou governos municipais poderiam fazer, mas o nosso foco foi estadual. Então, a articulação para a valorização do tributo ambiental, redução do ICMS, articulação para condições de financiamento e de rede, né, de isenções no investimento. Algumas medidas ligadas a aprimorar a regulação para que ocorra um investimento em gasodutos, e o planejamento desse desenvolvimento desses gasodutos, da infraestrutura, desse setor por polos, então escolher as regiões prioritárias e, assim, o poder público, a iniciativa privada terem um foco prioritário para investimento em algumas regiões. O estímulo à demanda, essencial planejamento de corredores, então não basta ver iniciativas individuais ou de uma empresa ou de outra para abastecer sua própria frota. Isso é louvável, obviamente, mas é importante que o poder público disponibilize para o mercado cativo, né, para o consumidor, para os caminhões, esse combustível também. Então, é importante ter corredores, ou seja, ao longo de uma grande rodovia que vai para o interior de São Paulo, ter postos de combustíveis que eles saibam que vai ter um ponto de abastecimento de alta vazão, que seja rápido, para abastecer aquele combustível, podendo ser gás natural ou biometano, e aí aquele consumidor pode também comprar um certificado, que é a possibilidade de eu sei que eu estou consumindo uma molécula de gás natural, mas eu compro um certificado em outro mercado para comprovar que eu, no fundo, comprei algo renovável. E aquele certificado foi produzido por um biometano consumido em outra região do estado. Então, tem essa possibilidade de certificação para a gente não ficar transportando. É totalmente inviável você ter uma rede de gás natural, um gasoduto de gás natural, e, em paralelo, um gasoduto de biometano. É inviável economicamente, não tem lógica alguma. Se as moléculas são intercambiáveis, então a gente mistura elas no gasoduto, e quem quer comprar renovabilidade pode comprar essa renovabilidade por meio de um certificado em outro mercado, por meio de um papel, né, em outro mercado. Então, isso também abre a possibilidade de desenvolvimento desse mercado. As questões ligadas ao financiamento de infraestrutura de abastecimento de veículos a gás é essencial, redução de IPVA, ICMS também de caminhões e equipamentos, também para tornar ainda mais atrativo esse mercado. E algumas medidas transversais também são essenciais para dar sinalização para o mercado. E aí, essa lista de medidas, o que a gente fez foi agrupá-las por cenários. Então, se a gente tivesse um cenário otimista, onde a gente conseguisse, por exemplo, zerar o ICMS do biometano, na venda do biometano, obviamente isso é um desafio, né, porque por isso que é um cenário otimista, né? A gente atualmente tem um cenário de 12% de ICMS, ele já é abaixo do setor de gás natural, foi mantido, naquele momento que a gente fez estudo, o convênio do ICMS que estava para ser encerrado, a gente não tinha certeza se ia ser renovada essa redução de 18% para 12% do biometano, e que bom que o Estado de São Paulo manteve, mas num cenário otimista, que o ICMS pudesse ser levado a zero, a gente continuasse tendo condições de financiamento, impostos deixa eu corrigir até. Impostos do CAPEX seria de 0%, os impostos na venda que a gente pudesse manter os 12%. Então, esse é um cenário otimista. E que os produtores conseguissem ter um retorno de cerca de 75% por metro cúbico de biometano com atributo ambiental. Então, esse seria um cenário otimista, e a gente tem um pessimista e o base. E aí, com base nisso, a gente voltou lá nos dados de custo nivelado e conseguiu analisar o impacto disso em diferentes... Aqui o gráfico é assim, diferentes portes, né, um aterro de porte 1, um aterro de porte 2, diferentes logísticas, aqui do lado vocês podem ver, autoprodução, gasodutos, GNC, e aí a gente consegue simular o impacto que cada um desses cenários teria no aumento da competitividade do biometano, dando mais margem de negociação para os consumidores. Então, a gente chegou a ter uma diferença num cenário otimista de 19%, 18% até 55% de redução no custo nivelado desse biometano, graças a um cenário otimista de incentivo. E aí, então, com isso, a gente validou aquelas medidas que a gente tinha chego, as 9 medidas, sugerindo para o governo do Estado que, conjuntamente, se elas tomadas, elas podem criar um ambiente mais favorável para que todos, né, para que o consumidor, para que o produtor, para que quem faz a distribuição desse gás se sinta, reduza a sensação de risco e possa fazer os investimentos e desenvolver esse mercado, que é um grande potencial do Estado de São Paulo.
Como conclusões, então, a gente chega no ponto de que realmente o biometano tem um potencial importantíssimo no desenvolvimento do Estado, da indústria, não só da indústria no sentido do consumo da produção, mas na indústria de equipamentos e serviços, na construção civil, gasodutos, né, já que a gente está aqui na engenharia. Os benefícios são ligados à redução de emissões, geração de empregos, fortalecimento das indústrias relacionadas a isso. Como coloquei, é fundamental ter medidas ligadas a investimento, à oferta, medidas ligadas à questão de logística, então avanço também na regulação e para que isso aconteça, e ligadas à demanda, especialmente na substituição do diesel, que é onde a gente vai ter um menor impacto para o consumidor final, se esse biometano for utilizado na substituição do diesel, no transporte pesado, né, e no transporte coletivo. Não à toa, a Prefeitura de São Paulo assinou recentemente um decreto colocando uma meta para substituição para o uso de biometano no transporte coletivo da cidade. Então, nos próximos anos, a gente vai ter mais caminhões a gás, consumindo provavelmente gás natural na molécula, mas comprando certificados para comprovar o uso de biometano. Bem importante, como toda política pública, não há bala de prata, não é uma solução única que vai resolver tudo. E a gente acredita que São Paulo pode, por meio disso, continuar, né, liderando o desenvolvimento industrial. E é sempre essencial que esse tipo de medidas em qualquer estado, em qualquer município, em qualquer país, façam parte de um plano, de um programa para desenvolvimento desse setor, porque realmente é algo ainda desafiador, no sentido de todas as pontas acontecerem, né, e esse setor ser desenvolvido. Agradeço pela oportunidade de apresentar esse estudo e fico à disposição. Leidiane, eu vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo, e dado que a gente notou aqui o fôlego, né, um estudo de fôlego que você apresentou para a gente, eu vou pedir para você repetir qual é a parte do estudo que está disponível e as pessoas, para que isso fique junto ao registro da tua apresentação, como que as pessoas podem ter acesso a esse estudo? Eu esqueci de colocar o QR Code, vim com o slide errado. Tem um slide que tem o QR Code. Se eu puder deixar depois o link, mas é num site da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Tem o evento que foi feito o lançamento e uma apresentação bem mais longa desse estudo, e o PDF, os 2 PDFs, que é um sumário executivo, bem mais simples para tomador de decisão ler com mais facilidade, e um relatório técnico de mais de 100 páginas, com todo o estudo disponível. Se eu puder depois enviar para vocês deixarem disponível para os participantes. Ótimo. E aí vocês vão poder ver com bem mais detalhes tudo que foi feito aí para desenvolver mais esse biocombustível no Estado de São Paulo. Excelente. Muito obrigado, Leidiane. Vamos ter prazer, sim, em divulgar o estudo. Tá ótimo. Bom, muito bem. Então, a gente agora vai mudar um pouco o assunto, mas se mantendo no tema da descarbonização. Eu vou chamar, então, para a sua apresentação, o Paulo Coutinho. Por favor, pode se dirigir ao púlpito. Paulo, ele é conselheiro do Sinincom, Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, Infraestrutura. O Paulo ele atua na agenda técnica do setor, em debates sobre modernização, regulação e desempenho ambiental na infraestrutura. Hoje ele vai trazer para a gente o recorte da descarbonização na indústria da construção, seus gargalos e caminhos práticos de redução de emissões. Por favor, Paulo. Bom dia a todos. Agradeço o honroso convite de participar desse painel. Como foi dito, meu enfoque é um pouco diferente dos demais, sobre a contribuição que o setor da construção pesada pode dar ao assunto da descarbonização. A construção pesada ela é uma indústria, mas ela é a ponta da indústria, então, e os seus insumos são todos feitos por terceiros, né? Então, a contribuição nossa pode ser mais digamos, de ser um campo de prova dessas inovações, né? Mas o papel é de apoiar, então, e propor, eventualmente, as etapas para o uso de tecnologias sustentáveis, inclusive os biocombustíveis. Ele demanda uma série de etapas até chegar na viabilidade econômica da utilização, né? Então, são caminhos longos a serem percorridos. O foco das ações do nosso setor, da nossa indústria, da indústria de construção,
são as indústrias da cadeia que emitem mais carbono, que é a indústria do aço e do cimento. E, além disso, tem a questão dos equipamentos de construção que usam os combustíveis fósseis em sua grande maioria. E por fim, algumas atividades da construção que envolvem derivados de petróleo, como a pavimentação asfáltica, né? São os focos da questão da descarbonização, com diferentes graus de importância. Aqui tem um histórico das emissões setoriais de carbono equivalente, de dióxido de carbono equivalente do Brasil, para mostrar que a indústria, a contribuição da indústria é pequena perto do todo do Brasil. A grande parte das emissões é em desmatamento, é uso da terra e agro, que corresponde a 70% das emissões. Aqui tem, no lado esquerdo acima, em 2022, o uso da terra e de agropecuária somados dão 70% das emissões. Energia, 20,5%, todos os processos industriais, onde se inclui a construção, 5%, e resíduo 4,5%. Essa tabela do lado direito mostra, aí pegando só as duas indústrias que compõem a cadeia da construção, que é a produção de cimento e de ferro e aço, que no item indústria, de processos industriais, esses dois itens respondem por 71%. Mostra a importância que tem, no contexto das indústrias, a questão da construção. 71% é cimento e aço. E na questão da energia também, fornecimento de energia para essas indústrias, que dá 44%, somando essas duas componentes, na indústria, cimento e aço respondem por 60% das emissões. No Brasil, é distorcido por causa do desmatamento, mas em outros países é muito mais relevante, que eles não têm essa atividade, não tem uso da terra e agropecuária desenvolvida como tem no Brasil. Eu botei nessa tabela do lado esquerdo abaixo quanto que é da construção pesada. A construção pesada representa 30% da construção, a construção civil é 70%, e no cimento e aço, a construção representa 37,3% da produção de aço. Tem aço para automóvel, tá certo? Enfim, aço para todas as aplicações. No caso da construção civil, 37,3%. Portanto, botando esses percentuais, o nosso setor responde por 1%. Né? Não estão incluído aqui a questão do transporte, que eu vou tratar mais à frente. Os desafios do cimento. Aqui mostra a sequência, né? Então tem o calcário e a argila, que tem o carbonato de cálcio, passa por um processo no forno para transformar em clinker e que libera o CO2. E também o combustível usado no forno libera o CO2. Aí vira cimento. 95% está aqui nos fornos do clinker. 60% é o processo de liberação do carbono, que vem do carbonato, né? Rompido, libera o CO2, e 35% é energia para fazer essa queima. 5% é eletricidade, que é para moagem, essas coisas. Existe, então, um roadmap da indústria para, em 2050, ficar neutralidade em carbono, que passa por várias etapas, que eles falam 5 Cs, né? Construção, cimento, o clinker, o carbono, o cimento, o clinker e o carbono, são 5. Então, a construção precisa otimizar, de reduzir desperdícios, então vai contribuir com 8%. Então, é menos concreto, com redução, menos cimento no concreto, também com medidas de desenvolvimento tecnológico e de desperdício, redução de desperdício, menos clinker no cimento, né, com adições, com cinzas, com a escória do alto forno e outras adições, e menos carbono no clinker, com
também com medidas tecnológicas. Paralelamente a isso, a energia limpa, né, para energia elétrica limpa, e tem a recarbonatação, é o seguinte, estruturas de concreto ao longo do tempo, eles recuperam, eles captam carbono. Então, eles querem que use isso no cálculo. Está avançado essa ideia. É um fato que existe, mas não é reconhecido, eles estão querendo que reconheça. E, por fim, a captura e estocagem, que são questões bem mais caras. Essa última etapa, para chegar no zero, tem que ter 37%, que é a questão de captura de carbono. Né? O aço, ele é diferente, é uma indústria diferente, mas também é o consumo grande de emissão grande de gás de efeito de estufa é no alto forno. Também por uma questão de romper o minério de ferro, tem que tirar o oxigênio junto com o coque, né, na coqueria que tira, também no alto forno. E também tem, então, a liberação do carbono retirado do minério e tem também o consumo de energia para fazer a temperatura a 1.500 graus, coisa que vale. Tem 3 linhas, que é a de carvão mineral, que é o grande emissor. A rota elétrica com sucata, essa é bastante menor, é coisa de 30% de emissão em relação ao... Mas não existe sucata suficiente para fazer 100%, logicamente. No Brasil é 30%, no mundo é 30%. E a rota integrada de carvão vegetal, aí sim pode haver equilíbrio, considerando o balanço de captura e liberação de oxigênio, mas ela é limitada em termos de... Aqui gera também aquele carbono, o aço verde que usa em alguns veículos, né? Mas na construção civil também é possível de se usar, mas em pequena escala, hoje. Também tem um roadmap para chegar em 2050 com equilíbrio da emissão de carbono, que passa por 3 etapas. A primeira é a otimização dos processos, outra é o incremento dos sucatas. A sucata é eterna, né? Ela pode ser reutilizada sempre. E, por fim, aí são mudanças na metodologia de fabricação. Então, o Startup é um manual feito pela World Steel, para ganho de eficiência, com base em qualidade da matéria-prima, eficiência energética, melhor rendimento do processo, que tem um potencial limitado de 20%, mas é importante. Mas já está em prática já essa no Brasil, inclusive. Maximizar o uso de sucata, o Brasil usa bastante, né? Mas o Brasil gera, por ano, 100 quilos por habitante. Pega os Estados Unidos é 400 quilos por habitante. A China é 800, a Coreia é 1.000 quilos. Né? Então, o nosso uso é ilimitado também, mas está se usando bastante. E tecnologias inovadoras, aí sim, a longo prazo, né? Substituindo o alto forno atual, ainda usando o carbono como redutor, mas previne a emissão de CO2, utilizando a captura, né, o CCUS é captura, uso e estocagem do carbono, ou biomassa sustentável, é outra possibilidade. Substituir o carbono por hidrogênio como redutor, então vai gerar água e não CO2, e usar a energia elétrica por eletrólise. Isso aqui eles fizeram uma conta que custaria $1 trilhão para desenvolver essas tecnologias. Mas, enfim. E tem a questão dos equipamentos de obras, né? Foi bastante falado, então eu vou pular a parte dos combustíveis alternativos, mas eu queria dizer o seguinte: o grande problema da obra, que eu falei com o pessoal da Sobratema, de desenvolver equipamentos de obra com o uso de combustíveis alternativos, é que é uma indústria itinerante. Então, diferentemente de uma Vale que está localizada, você pode montar uma estrutura e usar sempre aquela estrutura. A gente faz obras num lugar, daqui a pouco muda para outro. Então, é muito custoso essa implantação, mobilização e desmobilização de uma estrutura de apoio para trabalhar com equipamentos com combustíveis alternativos, né? Bom, agora, das contribuições diretas da construção, quer dizer, todas essas contribuições são da cadeia de construção, mas não da nossa
da nossa própria ação. Nas nossas, que cabem a nós, tem a economia circular, reciclagem do aço, por exemplo, numa obra do Pacaembu aqui, todo o tobogã foi demolido e o aço foi tirado do processo de demolição e foi para a Gerdau, que processou e voltou o aço para o Pacaembu. Então, essa economia circular, reciclagem do aço, reciclagem de pavimento, com fresagem, já se usa, é uma tecnologia que se usa, redução de resíduos e desperdícios, substituição de derivado de petróleo dos materiais de pavimentação. Teve uma obra que foi feita faz uns anos atrás, em vez de usar o CAP, o cimento de petróleo, usou um derivado de como é que é? De vegetação, me fugiu o nome agora. E está em teste, está indo bem, só que o custo ainda quer dizer, ainda está na fase de desenvolvimento da tecnologia, mas ainda tem essa questão da viabilidade econômica, né? Celulose, o material vem do processo de celulose, é caríssimo, né? Mas em termos de qualidade técnica, aparentemente está em uso, está para ver a durabilidade, mas poderia ser uma alternativa. Eletrificação da frota, uso de combustíveis de baixa emissão, né? Agora, a contribuição que o setor pode dar é executar os projetos de infraestrutura sustentáveis. Vai? Eu vou passar para o próximo aqui e dizer. Quer dizer, a maior contribuição que o setor de infraestrutura pode dar para a descarbonização ela é indireta. Não é na execução, nos resultados dessa implantação. Por exemplo, com rodovias com bom traçado, modernas, pavimento bem feito, reduz o tempo de percurso, portanto, reduz bastante a emissão de gases de efeito estufa. Um esquema logístico com modais adequados, quer dizer, tendo o caminhão com transporte de trechos mais curtos, depois ferrovias, hidrovias, construção de portos para receber esse material, esse transbordo. Essa logística adequada reduziria bastante a emissão de gases de efeito estufa. Um esquema logístico com modais adequados, quer dizer, tendo o caminhão com transporte de trechos mais curtos, depois ferrovias, hidrovias, construção de portos para receber esse material, esse transbordo. Essa logística adequada reduziria bastante também as emissões. Mobilidade urbana, redução de congestionamento. Se tiver um transporte público, metrô, que funciona à base de eletricidade, seria também um fator importante. Em São Paulo, inclusive, é impossível a gente andar atualmente. Estávamos comentando aqui antes. Questão de saneamento, a poluição, quer dizer, hoje 50% do esgoto é tratado, então também a digestão dessa matéria orgânica tem emissão de gás de efeito estufa. Uma energia adequada, matriz energética limpa, reduz a emissão. Isso no Brasil é positivo, mas se o Brasil cresce, precisa continuar havendo esses investimentos. E a telecom, que também é o último item, reduz os deslocamentos, e no Brasil, acho que nesse ponto também está mais evoluído. Eu queria ter, além dos benefícios isso aqui faz parte do raio-x da infraestrutura, que foi lançado faz um mês, no Rio Construção Summit. Eu vou fazer uma propaganda aqui do setor, tá? Além dos efeitos ambientais, tem efeitos econômicos, né? Redução do custo logístico, aumenta a produtividade e competitividade dos produtos brasileiros no exterior ou no Brasil. As externalidades, o setor impacta outros 62 setores econômicos. Tem um efeito multiplicador, a cada 1 milhão investido em infraestrutura, o PIB cresce 1,44 bilhão. É um crescimento sustentável porque tem formação de estoque de bruto de capital fixo, né? Geração de empregos, em quantidade e em qualidade. É um setor que emprega mão de obra massiva, de qualidade, porque 75% é CLT, portanto, contribui ao financiamento da Seguridade Social. O Brasil, 48%.
a remuneração superior aos setores de mão de obra equivalentes, assemelhados, e a barreira de entrada é baixa. Precisa de baixa qualificação profissional, com treinamento é possível isso, e permite a absorção de população mais vulnerável. Saúde, tratamento de água e esgoto, né, contribui para a redução de doenças, a segurança, a redução de acidentes, segurança pública na iluminação pública, desincentivo ao crime também, porque o pessoal está empregado, então redução do crime. Eu até me lembro do Plano Cruzado, quando artificialmente deu, vamos dizer, recurso para a população, isso foi em 86. Diminuiu a criminalidade porque o pessoal passou a ter emprego, passou a ter... Então, é importante até para isso. Na educação, reduz o cansaço, a fadiga dos estudantes no trajeto, né? Então pode aprender mais, melhor. A produtividade do trabalho, o trabalhador também. A minha faxineira demora 4 horas para chegar em casa. Trabalha 4, depois 4 para voltar. Quer dizer, não é possível, né? Esse tipo de... E melhora a qualidade de vida. Com tantas virtudes, é de supor, então, que o Brasil tivesse uma infraestrutura muito adequada. Não, não tem. O estoque de infraestrutura médio do mundo é 60%. O Brasil tem 35,5%. É péssima qualidade. E especialmente em logística de transporte. Especialmente. E saneamento, né? A média do mundo inclui os Estados Unidos e o Butão, o Djibouti, todo mundo. Nós estamos abaixo da média. E pegando 67 países em desenvolvimento, o Brasil tem 62º. Nós estamos em má colocação com os nossos assemelhados, os países assemelhados. Por que isso? Porque o Brasil investe pouco em infraestrutura. A média dos últimos 15 anos foi em torno de 2. Oi? Acabou o tempo? 5 minutos? Ah, tá bom. Vou correr aqui. O investimento que a França e o Canadá é equivalente. Países desenvolvidos gastam isso. E o Brasil poderia ter... os países assemelhados é mais de 4%. Nós fizemos 2%, em média. Para o Brasil, em 20 anos, atingir a média do mundo, média mundial, global, precisaria investir 4,19% do PIB ao ano. Nós investimos 2,2%. Para você ver a defasagem que existe. Conclusões. Opa, eu não vou gastar os seus 5 minutos. A implantação de projetos de infraestrutura devia ser uma prioridade nacional, não de governos, de Estado. Tem que ser uma... até por questões ambientais. Até por questões ambientais, como foi dito. Para você ter uma ideia, o transporte rodoviário, só o transporte rodoviário, foi 10% de emissões responsáveis. Eu contei lá que a construção pesada em infraestrutura foi 1%. Você teve uma redução de 10% com logística melhor, vai ser muito mais. Já pagaria todas as nossas emissões, cobriria todas as nossas emissões, zeraria as nossas emissões. Considerando que temos 2 produtos industriais que são os campeões de emissão. Inclusive, na análise de projetos ambientais, deveria ser levado em conta o fato de você não implantar a infraestrutura, né? Aí, pela importância do setor, devia ser um assunto do dia a dia da sociedade, não limitada a nichos, né, como esse daqui. Deveria ser uma coisa que devia ser um assunto do dia a dia, e não é, né? Pela importância deveria ser. E deveria ser um assunto admirado por todos, e como hoje o agronegócio tem uma propaganda danada, né? O agro é pop, né? Se o agro é pop, concluindo a infraestrutura é top. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, colegas. Realmente, acho que tivemos aqui na nossa mesa uma série de informações mais técnicas, menos técnicas, muito ricas, e reflexões, né, sobre temas importantes para a descarbonização da economia no estado de São Paulo e no Brasil.
enquanto o pessoal verifica, né, se a gente tem perguntas aqui da plateia, eu ainda não recebi nenhuma por escrito, eu vou fazer uma pergunta para todos, para a mesa aqui. Gostaria de ouvir as considerações de vocês, dentro, claro, cada um dentro aprofundando dentro da sua apresentação. A gente está em vias de iniciar a COP30, né? A gente tem visto muito aí no noticiário, que na verdade é um processo que começa agora em novembro, mas é um processo que o Brasil vai presidir durante um ano. E o presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago, ele tem lançado algumas cartas, né? E ele tem como a prioridade que essa seja a COP da implantação. Não é mais uma COP para negociar, criar novos acordos, mas sim uma COP em que a gente vai falar sobre o que a gente vai colocar em prática. Então, eu queria ouvir a reflexão de vocês sobre medidas de curto prazo. Dentro cada um, né, acho que com dificuldades diferentes aqui pela apresentação, e alguns de vocês, acho que todos falaram um pouco sobre isso. Eu gostaria de criar agora, nessa primeira pergunta aqui, inicial da mesa, na discussão, o que na visão de vocês são medidas que são os low-hanging fruits, né? Quer dizer, as coisas que estão fáceis de serem feitas ali, né? Só esticar o braço que a gente faz. O que dá para implementar rápido? E nesse contexto da COP30, eu embuto nessa pergunta, para a reflexão de vocês, o que tem replicabilidade para o mundo, né? Quer dizer, pensando geopoliticamente, e o professor Cleiton fez eu notei essa fala, esse aspecto na fala dele, quando ele fala do etanol. Quer dizer, o que é fácil de implantar rápido e geopoliticamente, quais são ações e tecnologias que podem interessar para o Brasil como um promotor, né, de tecnologia. Aí, enfim, fiquem à vontade para quem quiser, enfim, responder ou iniciar. A pergunta é aberta para a mesa. E quem quiser fazer a pergunta, por favor, se manifeste. A gente tem uma pessoa com microfone. Eu acredito que, acabei, na minha apresentação eu falei bastante disso, né? Falei sobre o estudo de São Paulo, mas é bem importante, acho que sua pergunta vem bem a calhar, assim. Esse mesmo potencial, esse mesmo resíduo, esse efluente que pode produzir biogás e biometano, um combustível que tem uma pegada de carbono de 9 gramas de CO2 equivalente por megajoule, sendo que o diesel é mais de 80, acho que é 87. Então, a gente consegue aí uma redução de emissões de mais de 90% devido ao biometano, né? Então, é realmente impactante. E não é só no estado de São Paulo, então acho que é bem importante isso, né? Eu vim para apresentar São Paulo, mas todos os estados do Brasil têm potencial, têm resíduos, têm efluentes, têm esse potencial e têm demanda. Então, eu acho que o biometano é uma low-hanging fruit, assim, eu acho que é no curto prazo, tanto que já está acontecendo teve uma mudança muito importante, né? Nos últimos, 2 anos, o setor, muita coisa acontecendo, muitos investimentos. O que seria essencial no curto prazo é planejamento, né, de iniciativa privada e poder público, entender aonde são esses polos regionais para desenvolvimento, e aí no longo prazo é uma questão de Estado, não é uma questão de governo, né? Tem que ser alguma implementação que vá incentivando o desenvolvimento da infraestrutura de gasodutos nessas regiões, para a gente realmente garantir o impacto local. E isso pode ser aplicado também em outros países da América Latina e Caribe, também, por exemplo. Então, o Brasil, inclusive, levando conhecimento, levando tecnologias para esses países, e é algo que está na Europa se desenvolvendo já fortemente, né, Estados Unidos. Então, eu acho que é um exemplo assim de juntar vários atores e avançar nesse tema.
vou aproveitar aqui o gancho da Leidiane, né? E usando o biometano em caminhões, por exemplo, facilita muito, porque já tem essa tecnologia, né? Não precisa fazer mais nada, não precisa mais ninguém inventar nenhuma roda. E tanto a gente tem aqui, tanto como o Cleiton estava falando, que realmente, às vezes, a gente tem uma tecnologia aqui que não... Sei lá, vamos falar das montadoras, né? A maioria está lá na Europa, na Alemanha. E eles mandam, né? A sede está lá. Então, assim, a gente às vezes não consegue tirar uma coisa daqui para levar para eles, né? Então, muitas vezes a gente tem que aceitar o que eles mandam para nós. Então, assim, essa tecnologia tem lá, né? Os alemães têm lá o caminhão rodando a gás. Então, é uma coisa que facilita para todos, né? Eu acho que isso seria o mais rápido, o mais prático. Bom, eu acho que, como a Lidiane comentou, né, não tem bala de prata. A gente tem que começar a ajudar as coisas aos pouquinhos. A gente acabou de fazer um trabalho que foi apresentado pelo Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, apresentei na semana passada, que o setor de transportes on-road, não estou falando de marítimo e nem aeroviário, nem ferroviário, on-road aqui no Brasil, os pesados, né, caminhões, ônibus, são um pouquinho mais de 10% da frota e emitem quase 60% do CO2. Porque todo mundo sabe que o nosso transporte é baseado em caminhão. Tá certo? Então, o que nós estamos estudando e talvez associando as coisas é um processo de renovação de frota que implica da seguinte forma. Se a gente conseguir tirar 150, 170 mil caminhões com mais de 20 anos de uso, que estão aqui na frota rodando. E se a gente conseguir tirar esses caras, esses indivíduos, e substituir por caminhões mais novos, nós já teríamos uma redução, mais novos a diesel, nós já teríamos uma redução da ordem de 3% na quantidade de CO2 emitida por setor de pesados, que é 60% do todo. Se nós introduzirmos tecnologias novas, como biometano, nível de eletrificação dos mais variados, não completamente elétrico, mas nível de eletrificação dos mais diversos segmentos, você potencializa isso para mais, porque você não está substituindo fóssil por fóssil, você está substituindo fóssil por um com pegada muito menor. Então, acho que assim, essas formas de introduzir rapidamente estimular aquilo que o Paulo acabou de falar, né? Se a infraestrutura tem a capacidade de ajudar nisso, a gente também renovar a frota, tirar veículos que estão muito antigos e são muito contribuintes no CO2 equivalente e substituí-los. E não é assim, né? O rapaz que tem um caminhão 1900 e não sei quanto, ele não vai ter capacidade de comprar um veículo novo a biometano. Mas a ideia não é essa. A ideia é que nós fomentemos a cadeia, que estimulando a entrega desse caminhão, óbvio, com crédito de carbono, vai ter que ser equacionado do ponto de vista de funding, esse caminhão é scrapeado, a cadeia do mercado vai se processar, quer dizer, ele vai comprar um caminhão um pouco mais novo, não vai comprar um biometano. E o frotista que tem a capacidade de fazer essa troca, ele troca para um caminhão mais a biometano, a etanol, a dual fuel, que ele puxa a tecnologia, ele vai começar a fazer essa introdução. Então, eu acho que isso é uma coisa que também pode ser uma coisa rápida da introdução, desde que as políticas públicas comecem a ser direcionadas dessa forma, né? Aproveitando, a construção pesada passou nos últimos 10 anos uma crise que todos conhecido por todos, né? E as frotas são antigas, portanto, com a retomada que aparentemente a gente está lutando para que haja, para que cresça, que dobre, mas logicamente não anda dobrar no ano que vem, mas com a tendência de crescimento, naturalmente haverá essa renovação, esse aumento de frota, e que será bem-vindo. Então, é mais uma razão para a gente convocar todos vocês para a gente fazer frente ampla para aumentar os investimentos em infraestrutura, até para trocar a frota. Tá certo? Eu queria também aqui falar, né, quando o Cleiton falou de renovação de frota, realmente esses caminhões novos são sensacionais, né, emitem muito menos. E é importante também ter melhor fiscalização, né, junto com tudo isso, a renovação da frota e tal, uma fiscalização melhor, porque é muito fácil também você burlar o sistema. Então, mesmo um caminhão novinho, saindo da fábrica hoje, se
tem alguma coisa, sei lá, não usa Arla, né, tem alguma mutreta, digamos assim, ele vai poluir mais do que aquele caminhãozinho de 1702. Né? Então, isso também é muito importante, a gente ter aí uma fiscalização mais atuante. As empresas do Silicon se oferecem para ser campo de prova para equipamentos de construção e com alternativas. A gente pode, como já fazemos, né, mas ampliar esse convite aos desenvolvedores de tecnologia que a gente tem interesse nesse assunto. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer pergunta? Tem uma ali, depois... Bom dia a todos. A minha pergunta vai para o Paulo. Paulo, quando você fala da infraestrutura de qualidade, eficiente, e você menciona da importância de fazer com que as obras de infraestrutura tragam os benefícios, ou seja, o não fazer pode ser prejudicial, principalmente a parte ambiental e essa parte sustentável. Como medir isso? Como fazer isso chegar nos órgãos de governo, para aprovação de emendas ou alguns projetos de lei, para ver a importância disso por trás, né? O Sinecom é o Sindicato da Indústria da Construção Pesada que conversa com o governo federal, né? Então, a gente tem uma atuação tentando sensibilizar. Aliás, essa questão ambiental foi uma das questões. Tivemos uma reunião com um deputado, aliás, o Orlando Jardim, que é considerado o melhor deputado para o pessoal da engenharia, né? E perguntei para ele se tinha... É associado ao Instituto de Engenharia, inclusive, E ele, e meu colega de turma, Poli 77, e eu perguntei para ele se tinha na nova lei de ambiental, né, legislação ambiental, se tinha essa questão de você analisar, e se não fizer, por exemplo, a Ferrogrão, por exemplo, que tem um impacto ambiental considerável, aparentemente, teria que necessidade de ter medidas compensatórias relevantes. Mas e se não construir o Ferrogrão, né? Quer dizer, fazer um transporte absurdo de Mato Grosso até Santos, né? Quer dizer, seria também um impacto ambiental enorme também. Deveria ser uma comparação. Quando se fizesse a análise de um projeto, deveria comparar com as alternativas daquele projeto. Se tiver uma alternativa melhor, tudo bem. Mas não existe nessa... E a gente está atuando não só na questão ambiental, mas para promover esse incremento dos investimentos, porque isso seja uma demanda realmente relevante para atender todas as demandas do país, né? Técnicas, econômicas e ambientais, né? Foi dito aqui, né? Esse tripé é importante, tem que ter soluções que sejam tecnicamente viáveis, economicamente viáveis e ambientalmente viáveis. E o setor apoia integralmente a questão ambiental, né? Porque, para que não pairem dúvidas, apoiamos totalmente todas as metas e apoiamos o COP30, isso não tem... não existe incompatibilidade nenhuma, nós precisamos saber como botar isso em prática. Atuamos a nível federal, no executivo, legislativo e judiciário. E tem outras questões, né, para se ampliar, e vai ter uma palestra importante aí com o Regis e os... A questão da engenharia, dos engenheiros. Nós estamos na casa dos engenheiros, está faltando engenheiro. Nós precisamos mostrar que trabalhar em infraestrutura é uma profissão que já foi muito valorizada e atualmente a garotada não quer mais ser engenheiro, quer ser influenciadores, quer, sei lá, não sei quais são as... Na minha época só tinham 3 profissões, engenheiro, advogado e médico, né? Depois, agora tem profissões... E é uma profissão linda, né? Porque você, inclusive, vê o que você construiu, né? Então tem um retorno interessante. Nós temos realmente que estimular a garotada a seguir a engenharia, e essa é uma das ideias, junto com o estudo de engenharia e a academia, a gente fazer um grande movimento para atrair a juventude para trabalhar nessa área. Próxima pergunta. Obrigado.
Próxima pergunta. Vocês todos estão propondo, eu vejo muitas soluções, até para melhorar a demanda da engenharia. E aparecem soluções muito boas, né? Como renovar a frota de caminhões. Em outra reunião que nós tivemos aqui, apresentaram o avanço das motocicletas. Elas estão poluindo muito mais do que a frota inteira de caminhões. Só a frota dos últimos 10 anos de motocicletas, com motor de 2 tempos, queimando óleo. Então a gente sente uma falta de foco, né? Aí falou-se aí de infraestrutura, precisa melhorar. Aí veio uma via oeste, ferrovia, da década de 40. Hoje está desativada, né? Ela ia chegar no Pacífico. Foi interrompida na década de 50. Né? O projeto de Euclides da Cunha, idealizado. Hoje, quem está idealizando alguma coisa? O chinês veio aqui e disse que vai fazer uma ferrovia que vai ligar do Atlântico ao Pacífico. Né? É melhor aquela, ela passa numa região sem nada de Minas, sem nada de Mato Grosso, sem nada do Acre, e a nossa aqui, por exemplo, fica abandonada. Eu estou sentindo que falta uma articulação de governo. Qual é a sugestão que as entidades dão para o governo para montar estratégias e para focar no que é problema realmente e até fazer uma síntese do que realmente a gente precisa, porque tem vários setores e tudo dá várias sugestões e todas as entidades também estão dando. E qual é a sugestão que nós damos de estrutura de governo para poder conduzir uma política que seja favorável ao nosso desenvolvimento e às nossas estratégias? Obrigado. Para a gente respeitar o horário da próxima palestra, podemos já ouvir também a pergunta do Regis? Assim o pessoal já trata as duas. Não, eu acho que até emenda um pouco com o que o Ivan colocou. A questão que eu falo é o seguinte: você acabou de dizer aí que a COP30 está com a diretriz de ser de implantação, tá certo? Eu não enxergo aí, eu queria perguntar para vocês se vocês têm. Existe alguma linha integrada para a gente de financiamento, de uma política integrada aí para a gente efetivamente implantar essa ideia de biocombustível, descarbonização? A gente no passado teve coisa que funcionou, por exemplo, foi o Proálcool, foi um grande plano que transformou aí a nossa cadeia, né, exclusivamente na parte de petróleo, e entrou o etanol no momento de crise internacional, tá certo? Há pouco se teve a medida, por exemplo, nós tivemos ontem um painel aqui com o pessoal da B Solar apontando que os incentivos que foram dados lá para energia solar, nós estamos colocando no Brasil a cada 2 anos uma usina de Itaipu de energia solar com o incentivo que foi dado. É um negócio incrível, tá certo? Então, às vezes, algumas medidas que sejam positivas nesse sentido de financiamento, de viabilização, porque é claro que a tecnologia implantada que já está aí há séculos com os combustíveis fósseis, ela é mais barata, é um negócio. Então, é lógico que para viabilizar isso daí vai precisar de um incentivo, vai precisar de um negócio até a gente conseguir desenvolver uma tecnologia, chegar ao valor que a gente seja economicamente viável, tá certo? Então, eu queria perguntar para vocês nessa linha aí, que eu acho que emenda perfeitamente com o Ivan. Obrigado, Regis. Eu vou encaixar uma pergunta que eu tinha aqui para o fechamento da nossa mesa, que eu acho que conversa perfeitamente, né? E eu acho que a pergunta deles, na verdade, replica o que eu tinha pensado aqui, que é falando para o gestor público. Se a gente puder levar essa mensagem, né, para o gestor público e para os legisladores, quais são os incentivos e desincentivos que o poder público pode fazer para indicar essa direção, né, da construção dessa economia de baixo carbono, da descarbonização?
Posso ousar começar? Tentando juntar todos os pontos, né? Eu acho que o que a humanidade tem vivido nos últimos, talvez, 50, 100 anos, com as taxas de mudança, fizeram com que resolver um problema de forma local gere um impacto global, gere um impacto em outras áreas, porque as coisas ficaram muito mais complexas e muito mais encadeadas. Então, talvez há 50, 100 anos atrás, resolver um problema específico, engenharia, o engenheiro se debruçava sobre aquilo e respondia aquilo, o melhor é isso. Só que agora nós temos que fazer, o melhor é isso para aquele resultado, mas como é que faz para o outro, como é que faz para o outro, e isso começa a ser muito complexo, né? Então, a definição de uma estratégia hoje, mesmo do ponto de vista, tirando a parte, digamos assim, burocrática, a parte de interesses outros, né, já é mais complexa por natureza, porque nós estamos tendo impactos que uma mudancinha pequenininha aqui impacta no mercado mundial. Do outro lado, do ponto de vista de incentivo ou desincentivo, eu estou pensando alto com vocês aqui, não sei se isso é a saída ou não, mas como você comentou, né, uma das coisas que fez viabilizar o pró-álcool, de novo, não sei se está certo ou se está errado, foi, naquela época, o governo falou, todas as estatais, e todos nós que tivemos naquela época vimos, vão ter que usar os fusquinhas da Telesp etanol, os fusquinhas da Sabesp etanol. Quer dizer, o que estava sob a égide do governo estadual e federal, ele não mandou no mercado, mas ele falou, o meu carro vai ter que andar assim. Quer dizer, eu não sei se alguma coisa desse tipo possa começar a alavancar. Alguém vai ter que começar a puxar isso, né? Se não tivesse, seja por um mandato, ou seja por um incentivo, que comece a tornar a cadeia movimentando. Não sei se eu respondi a sua pergunta sobre o que poderia ser incentivo. Um desafio, uma pergunta, um grupo de perguntas assim bastante desafiador, né? A gente, quando trabalha com discussão de política pública, vou usar um pouco o exemplo desse estudo, né? É isso, né? Essa pergunta que foi feita para a gente especificamente sobre o biometano, né? Considerando que tem um potencial importante no estado de São Paulo, considerando todos os benefícios, ok, o que precisa ser feito no essencial. Aí o desafio é sempre equilibrar todos os interesses. E esse é um desafio. Então, a gente ali... Até foi interessante durante o desenvolvimento do estudo, porque os patrocinadores do estudo, eles tinham, de alguma forma, algumas visões diferentes do processo. A gente tinha as associações ligadas à potencial produção, então ao setor sucroenergético, de resíduos sólidos urbanos e a biogás. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a associação da Abvidro e a Anfacer, que está ligada à cerâmica, que são grandes consumidores de gás natural. E não querem, e tem uma margem ali no preço, uma concorrência pesada com a China, e eles eles falam, não tem como, o gás natural no Brasil, segundo os estudos indicam, é um valor alto comparado a outros países, e não dá para vocês trazerem algum tipo de solução que venha colocar no consumidor o peso. E aí ainda também tinha a Scania, né, também como patrocinadora, discutindo essa questão toda da demanda, os desafios, já trazendo solução. E aí a Secretaria de Estado já acompanhando todo esse estudo e a Fiesp liderando e equilibrando todas essas diferentes visões da indústria, do consumidor, do potencial produtor e ligado também à questão de infraestrutura. Então, é um desafio e eu acho que assim, talvez seja um pouco... A gente sempre acaba caindo. Eu lembro que tinha um professor no doutorado que dizia que a gente, né, quando começava essas discussões, a única solução que a gente não podia cair, porque essa já era essencial, é capacitação. Mas eu vou usar isso. Acho que passa por a gente ter profissionais com uma visão do todo e não só local. Então, a gente precisa olhar o todo com uma visão crítica. Então, não pegar uma solução e colocar aquilo como uma solução, uma bala de prata. E a gente ter essa visão crítica, entender os impactos positivos, negativos e oferecer aos tomadores de decisão do setor privado e do setor público e do terceiro setor informações confiáveis, embasadas, para que essas decisões possam ser tomadas. Aí sim, qual que é o objetivo da nossa sociedade? É a redução de emissões, então a gente vai reduzir consumo de fontes fósseis, como a gente vai fazer para continuar crescendo, quais vão ser os caminhos, quem
quem vai, de alguma forma, ser impactado, né, pagar a conta, e quem vai ser beneficiado, como a gente faz isso, é um desafio num país como o nosso, qualquer país, né, qualquer estado, cidade, são todos os interesses. Mas eu acho que tudo passa por geração de informação confiável, embasada, para essa tomada de decisão. Então, posso deixar isso. Não é só isso, é muito além disso, mas deixa um desses possíveis caminhos. E até nesse sentido de grandes obras, de grandes projetos de governo, eu acho que a gente precisa pensar além realmente. A gente precisa de programas, de projetos, de mudança, de transição. Não basta cada um pensar ali no seu. Então, o Instituto de Engenharia, sindicatos, associações precisam tomar essa liderança e levar essas demandas para o governo para a gente ir tentar equilibrar isso. Enfim, a pergunta é bem desafiadora. Tentei, ok? Não, sei que eu não... Bom, eu gostaria, então, de agradecer imensamente ao Paulo Coutinho, Cleito Barcelos Zabel, Lediane Ferronato Mariani e a nossa colega aqui do Instituto, Simone Cotrufo França, que brindaram aqui a nossa manhã com uma série de informações e conhecimentos muito ricos e que vão transformar a nossa visão, né, desse desafio que está aí pela frente da descarbonização, que depende muito também do nosso comportamento como profissional e como consumidor. Eu agradeço aqui a todos do Instituto, a organização do evento, parabéns pela infraestrutura, pela organização do evento, todos os funcionários do Instituto de Engenharia, e uma boa sequência da semana para todos vocês. Muito obrigado.